Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. Daqui a pouco você vai saber, nesta edição do programa, os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos 7 partidas em uma quarta-feira movimentada em vários pontos do país. A rodada seguinte da Série B do Campeonato Brasileiro, que já tem jogos previstos para amanhã. O CRB, nosso representante, vai enfrentar o ABC e daqui a pouco você vai saber os detalhes desta preparação alvirrubra para o duelo importante em mais uma rodada da competição, a rodada de número 25 da segunda divisão do futebol nacional. O CSA que tentou o acerto com o Oliveira Canindé ontem, mas a decisão do treinador foi adiada e deve acontecer nesta quinta-feira. Também nós vamos repercutir daqui a pouco quais as razões que levaram o Oliveira Canindé a ainda não ter sido confirmado pela direção do CSA como o técnico da equipe para 2016. Lembrando que o Oliveira Canindé está desempregado. O Asa que segue sua preparação para a sequência da Série C do Brasileiro e o Coruripe, já classificado para a segunda fase da Série D, daqui a pouco também vai ser destacado aqui no Canal Esportes desta quinta-feira, dia 10 de setembro, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Beleza, agora sim, começando o Canal Esportes, lembrando que antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer para você que está acompanhando a programação esportiva da TV Mar, que tem com o Canal Esporte de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta, aqui abrindo a programação da nova TV Mar, né? Você tem a oportunidade de acompanhar também a nossa programação através da internet, pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, tem a qualidade dos serviços no aspecto tecnológico para você poder acompanhar a programação da TV Mar e o Canal Esportes. Tudo em alta definição. 3377-9097, a Thalita Marques vai te atender. Ligação que será transferida para o Departamento de Jornalismo da TV Mar, que na manhã de hoje tem a competência da nossa Laira Santa Rosa e também o charme da minha querida Patrícia Barros. Todas aí sob a supervisão do Rony Malta, que é o diretor de jornalismo da TV Mar. No período da tarde, a Porlane Santos, também muito competente, por sinal, está pronta para poder te atender no 3377-9097 e através do nosso WhatsApp.
detalhe, onde você tem também a oportunidade de mandar seus áudios, seus vídeos no 981079872. Você manda seus áudios, seus vídeos direto para a produção da TV Mar Canal 25, tá certo? Foi esporte, o seu áudio, o seu vídeo já é transferido para a programação, para a nossa pauta aqui, para que nós possamos, durante todas as manhãs, destacar o seu assunto. Nós temos também um e-mail, né? canalesportes@tvmar.tv.br, e o YouTube hoje é uma ferramenta que você também pode acompanhar na íntegra todos os programas da TV Mar Canal 25 como o Canal Esportes. Basta você digitar TV Mar Canal 25 e o canal da TV Mar no YouTube será aberto para você com todos os programas na íntegra, tá certo? Vamos começar o programa de hoje trazendo a informação. É só pagar 1 bilhão de euros, só isso. É o que diz o presidente do Real Madrid a respeito da possibilidade de saída de CR7 para o PSG. Vamos ver essa matéria aqui do Globoesporte.com. Vamos ver essa matéria aqui rapidinho. É só pagar 1 bilhão de euros o presidente do Real sobre o desejo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, né? Florentino Pérez enfatiza que craques sai somente se pingarem na conta do clube madrilenho. Olha a expressão, pingar na conta. Pingar é um termo que nós utilizamos aqui, né? Caiu na minha conta, pingou na minha conta. Quando chega todo início de mês, fica todo mundo aqui naquela expectativa, né, Felipe? Né, Fábio? Né? Pingou na conta? Pois é, se pingar, só essa bagatela aqui de 1 bilhão de euros, Cristiano Ronaldo está liberado. Olha só. Convertida em real, né, pelo que se soma hoje, né, pela cotação, 4,2 bilhões de reais é o valor referente da multa rescisória, ou seja, quase 4 bilhões e meio de reais é o valor. Quem quiser tirar Cristiano Ronaldo está aí à disposição. Mesclando a seriedade e ironia, Florentino Pérez decidiu deixar claro que se o Paris Saint-Germain tem de fato a pretensão de levar Cristiano Ronaldo para o futebol francês, terá que escancarar o cofre. Em entrevista ao canal espanhol Candena, o presidente do Real Madrid frisou que não há a menor possibilidade de o craque português deixar o clube madrilenho antes do fim do campeonato, sem que seja depositada a milionária multa rescisória. Ou seja, quer tirar o Cristiano Ronaldo, tem que pagar e pagar bem. Não é qualquer valor para fazer o Cristiano Ronaldo deixar o Real Madrid. Tá aí então a situação, né? É um jogador que, para o clube, ele ainda não tem o que se discutir, mas para a seleção portuguesa, ele talvez, por ser acompanhado ali por muita gente, tem que comer muito feijão com arroz ainda para ser o Cristiano Ronaldo, que é do Real Madrid, né? Vamos falar agora de ciclismo, a Volta da Espanha. Tem mais um dia sendo destacado aqui no Canal Esportes. Vamos ver. 17ª etapa, contra-relógio individual, contra-relógio muito esperado aí por todo mundo, né? Já que a classificação da camisa vermelha sempre foi bem apertada desde o começo dessa Volta da Espanha. Tornou esse contra-relógio em Burgos de 38,7 quilômetros bem especial. Como era de se prever, o Tom Dumoulin fez um excelente contra-relógio. Não só ganhou o contra-relógio, ganhou a etapa com 46 minutos e 1 segundo. E assumiu a camisa vermelha. Mas ele assumiu a camisa vermelha por apenas 3 segundos em relação ao Fábio Aru, o atleta da Astana. Vai ficar uma briga muito grande nas próximas etapas por esse tempo. 3 segundos numa prova como essa é praticamente nada. Só lembrar que a gente tem 10 segundos de bonificação de tempo para quem ganha uma etapa. 3 segundos de bonificação de tempo para quem passa em primeiro no sprint intermediário. Faltam 3 etapas, 18, 19 e 20. Na 21ª etapa em Madrid não tem disputa. Então as etapas de quinta, sexta e sábado vão ser decisivas para a Volta da Espanha. Purito Rodrigues ainda está na briga, mas de uma forma mais longe, né? Agora ele ficou 1 minuto e 15 na classificação geral atrás e o Maika a 2,22. Quintana 2,53 e Valverde a 3,15. Esses já deram meio que adeus à disputa da prova. Tom Dumoulin da Giant fazendo uma Volta da Espanha simplesmente fantástica. Mas será que ele consegue segurar essa vantagem de apenas 3 segundos para o Fábio Aru nas 4 últimas etapas da Vuelta? A gente vai ter que conferir
na ESPN+, para poder acompanhar isso aí nos próximos dias. Passagem de vento, pô. A pergunta que o Fábio Novaes trouxe, viu, Felipe? Não, é pertinente. Nós estávamos conversando aqui sobre outro assunto em off. É sobre esse assunto mesmo que estava sendo colocado na volta da Espanha. Porque ele perguntou o que se trata daquela proteção que existe ali no aro das bicicletas. É para cortar, na verdade, a cortina de vento. E isso acaba dando uma estabilidade maior para o ciclista. Porque a força do vento com a leveza da bicicleta pode fazer o cara, e aquilo ali é uma espécie de aerofólio que existe nos carros de Fórmula 1, viu, Felipe? Por isso que existe aquela proteção ali nos raios da bicicleta, que acaba sendo também determinante para o desempenho dos ciclistas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então aqui, falando ainda de esportes, né, no âmbito internacional, trazendo informação do US Open, uma das principais competições de tênis e que acontece, tá falando claro, né, US, Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha então aqui na matéria mais atualizada a respeito do desempenho de Federer, que bateu Gasquet e vai à semifinal, em dia com dancinha e Ronaldo na plateia. Suíço, número 2 do mundo, é dominante sobre o francês e vence por 3-0 com parciais de 6-3, 6-3 e 6-1. Pois é, vai pegar Wawrinka nas semifinais do Grand Slam. O impecável Roger Federer segue em busca do hexacampeonato do US Open. Pois é, o número 2 do mundo mostrou mais uma vez a categoria e não teve dificuldades para vencer o rival por 3-0 com parciais de 6-3, 6-3 e 6-1. Avançando para as semifinais do Grand Slam. Campeão dos anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Federer tem se reinventado nesta temporada, principalmente nas devoluções do segundo saque de seus rivais. Gasquet, número 12 do ranking mundial, experimentou isso ontem e não conseguiu um antídoto, ou seja, uma forma de eliminar esse golpe de Roger Federer, um dos grandes nomes do tênis, aos 34 anos. O suíço encantou na quadra central de Nova York, diante de um público seleto. Federer foi visto por estrelas como Jamie Foxx, Bradley Cooper, Justin Timberlake. Felipe é fã do Justin Timberlake. Jimmy Fallon e os tenistas André Agassi, ou ex-tenista, né? André Agassi. Timberlake, inclusive, tentou uma dancinha das arquibancadas ao som de Single Ladies, ao lado de Phaeton. O brasileiro Ronaldo Fenômeno também esteve no jogo em Nova York, está participando inclusive de um projeto, né? O Ronaldo já tem um clube atuando na Liga Americana de Futebol, né? Major League Soccer. Pois é, está trabalhando por lá e não perdeu a oportunidade de acompanhar mais um dia de US Open. Quem teve um bom desempenho foi Serena Williams, que venceu a sua irmã mais velha durante esta semana. Mas, no contato com a imprensa, Serena, com a cara de sono, evitou falar mais uma vez de comparações com a sua irmã. Vamos ver. It's 11:30. To be perfectly honest with you, I don't want to be here. I just want to be in bed right now and have to wake up early to practice, and I don't want to answer any of these questions, and you guys keep asking me the same questions, so it's not really, you're not making it super enjoyable, but just being honest. É uma máquina mesmo, né, Fábio? Ela realmente é um monstro. Serena Williams, quando foi perguntada a respeito de Venus, a sua irmã. Na etapa da Califórnia de surf, o brasileiro, pois é, rapaz, Gabriel Medina, pelo menos foi para a repescagem e tem um dos grandes nomes que acabou ganhando destaque, os grandes nomes do surf, né? Experiente, veterano e que acabou vencendo pelo menos o brasileiro, empurrando o atual campeão do circuito mundial de surf para a repescagem. Vamos ver. Série vem para ele, Fred P, ele que está com a prioridade.
bem lá atrás, dropou. Olha a alga. Aquilo para enganchar a quilha. Foi lá na base. Uau! Tacou novamente o alto da onda numa bela rasgada, emendando uma terceira. Vai novamente na base. Precisa trocar de manobra agora, Freddy. Uau! Mas não dá para trocar muito, não. E, que é isso, Freddy P. Boa onda, hein? Ótima onda. Boa onda. Ele precisa de 8,48. Olha, Edinho, acho que eu queimei minha língua, hein? Ó, Fred Patáquia. Uau! 10! Nota 10! Primeiro 10 do campeonato pro havaiano. Perfeito, de todos os juízes, aliás. Que bateria, meu amigo. Imagina, você consegue fazer 17,37, melhor somatória. Medina, o Medina foi lá cumprimentar o Fred P. Que bacana. Espetáculo. Isso é muito legal. Muito bacana. E aí, mais uma vez, o replay da onda do Fred P. Ele venceu o Nike Pro em 2009, né? Ele começou a carreira dele aí, né, Renan? O patrocinador dele, inclusive, foi aí que ele conseguiu a Quicksilver, onde ele está há mais de 10 anos ali. You know, this has been kind of 6 months in the making for me. I've been battling with wanting to do something differently in life and stay at home with this little nugget here, you know, and I have a son at home as well. Just want to say hi, Lincoln, and hi to everybody. You know, and it feels great. It's taken me a while to get to this point, but I'm happy with my... Pois é, e a felicidade do Fred Patáquia, é isso, Felipe? Patia, vamos dizer, Felipe. É um dos grandes nomes do surf experiente. E olha só que tem matéria do Fred Patia aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse material do Globo Esporte, que traz mais em riqueza de detalhes o que representou essa série de manobras na crista da onda, onde ele acabou tirando um 10 nessa etapa da Califórnia. Veterano havaiano tira nota 10, manda Medina a repescagem e se aposenta. Fred Patia Jr. somou 18,90 pontos para bater o campeão mundial com 17,37 na estreia em Tristol e surpreende ao anunciar sua aposentadoria imediata do Tour. Gabriel Medina surfou muito bem nesta quarta-feira, na sua estreia na etapa de Tristol, nos Estados Unidos, no circuito mundial, na Califórnia. O atual campeão do mundo somou respeitáveis 17,5 pontos, mas o havaiano Fred Patia Jr. foi além em uma bateria que ficará marcada. Com direito a uma nota 10, o veterano de 33 anos obteve 18,9 pontos e mandou o jovem astro e o australiano Baby Bird para a repescagem, ou seja, para a segunda fase. Ou seja, se despediu em grande estilo com 10 e com a manobra que ficará na memória das pessoas por muito tempo. Vamos dar sequência aqui ao canal Esportes, voltando o foco para o futebol, pois é o Wayne Rooney que fez um dos gols da vitória da seleção inglesa neste meio de semana pelas eliminatórias para a Euro 2016. Fez um pronunciamento, foi homenageado no vestiário da seleção inglesa e você vai ver esses detalhes de bastidores agora aqui no canal Esportes. Thank you to everyone here, coaches, players, staff who have worked with such a long time. This is such a huge moment for myself, my family, and in my career. So hopefully for the team, for myself, a lot more to come. We can be successful, and hopefully there's a lot of the young lads, Harry coming through, Ross, Fahim coming through, who can, you know, come close and even pass me in the future. So I'm grateful. It means the world to me, and thank you very much. Pois é, aí o pronunciamento de Wayne Rooney, um dos grandes nomes da seleção inglesa, pelo feito, né? Conseguiu superar aí um dos grandes nomes também do
do futebol, né? Do futebol inglês, e fez seu gol, né? Que acabou superando durante esse meio de semana, né? Superando Bob Charlton, que foi um dos grandes ídolos do futebol inglês em termos de gols marcados com a camisa da seleção inglesa, né? Então, Wayne Rooney entra para a história. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco nós vamos trazer os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória do Vasco, rapaz. Por isso que o cara tá animado. Pois é, o Vasco voltou a vencer. Para nossa alegria. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Pois é, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, sem perder tempo, tá? Vamos trazer os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada ontem, a rodada de número 24 da competição. E com 7 partidas, outros 3 jogos serão realizados nesta quinta-feira para encerrar essa rodada de meio de semana da primeira divisão do futebol nacional. Hoje nós teremos, vamos colocar aqui na tela, rapidinho, os jogos que fazem parte nesta quinta-feira do encerramento da 27ª, não, 27ª não, Vidal. Pelo amor de Deus. Quanto mais demorar, melhor para a recuperação do Vasco. Pelo amor de Deus, não bota 27 não, 24. Goiás e Sport às 7h30 da noite. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 9h. E no mesmo horário, o Joinville enfrenta a Chapecoense. Tivemos ontem várias partidas, 7 jogos sendo realizados e nós vamos mostrar a partir de agora para você que acompanha aqui o Canal Esportes os detalhes a respeito da partida do Fluminense, que jogou contra o Curitiba ontem. O jogo foi realizado no estádio Couto Pereira. O Fluminense, que vinha de derrota, perdeu para o Flamengo no clássico no meio de semana pelo placar de 3-1 no final de semana, né, no Maracanã. E ontem, o tricolor pelo menos não perdeu. Vamos ver os gols da partida, vamos acompanhar. Depois dessa jogada aí confusa, onde o Bull pediu uma tapa ali do Kleber Gladiador no rosto, o Galhardo foi até a linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro para Henrique. Sempre ele, aos 29 minutos, está fazendo gol para Dedéu, esse Henrique do Curitiba. O Felipe ficou alegre porque escalou ele no Cartola, né? Aí o Henrique ontem fez um gol, mas no Fluminense empatou no segundo tempo com o Marcos Júnior. Aos 15 minutos da segunda etapa, placar final, Curitiba 1, Fluminense também 1, né? Você viu aí os gols
aqui no Canal Esportes, né? Tá vendo os gols sempre do Campeonato Brasileiro aqui no Canal Esportes com imagens da ESPN. Olha só, ontem o Corinthians também jogou em casa contra o Grêmio. O Corinthians que precisa aí manter essa condição de ser o líder do campeonato, mas para a alegria, né, dos clubes lá atrás, principalmente dos palmeirenses aí, né, o Corinthians empatou. Vamos ver então os gols, vamos acompanhar. O primeiro gol da partida marcado pelo Grêmio com Bobô. Pois é, rapaz, é ele mesmo, né? O Bobô é ex-Corinthians, foi pra fora e hoje defende o Grêmio. Bobô, aos 14 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 o Grêmio. 7 minutos depois, Renato Augusto. Aos 21. Fez o gol de empate do Corinthians, final. Corinthians 1, Grêmio também 1. Olha aí, o Renato Augusto comemorando bastante ali o gol pela dificuldade da partida. Foi um jogo muito trucado. O Grêmio explorou muito a marcação e acabou dificultando, né, essa partida para o Corinthians, que comemorou bastante esse gol de empate. Na Vila Belmiro, um verdadeiro passeio do melhor clube de São Paulo. É o Santos, o meu Santos. É a minha terceira equipe, viu, Santos? Viu? É, minha terceira equipe, o Santos. Eu sou Vasco da Gama, primeiro. Depois eu tenho minha opção aqui em Alagoas, que vou me resguardar, né? Claro. E tenho o Santos, né? Como terceiro clube. Aí se você me pergunta, em Minas Gerais, você tem time? Eu digo, não, eu tenho simpatia, mas para torcer mesmo é o Santos. E o Santos ontem venceu muito bem o São Paulo, um resultado que trouxe surpresa para muita gente. Todo mundo pensava que ia ser um placar mais apertado, né? Que ia ser um jogo bem mais disputado. O Santos foi lá e aplicou uma vitória com toda sinceridade, uma vitória com respeito. Vamos ver os gols, vamos lá. O primeiro gol da partida marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, David Braz, na falha da marcação defensiva aí do São Paulo, e o David Braz no primeiro pau tocou. Depois de um vacilo também na saída de bola, o Rafael Longini, ou Longin, né, venceu a marcação do São Paulo e chutou cruzado, sem chance para o Renan Ribeiro. E o Ricardo Oliveira, artilheiro de sempre desta Série A, no cruzamento rasteiro, mais uma falha defensiva. Essa zaga do São Paulo tá brincadeira, viu, irmão? Esses gols aí que tomou do Santos, sinceramente. E o Ricardo Oliveira fez 3-0 para a equipe do Santos em cima do São Paulo nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Você está acompanhando os gols dessa rodada, né? A rodada de número 24 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense jogou contra o Atlético Paranaense. É o Figueirense de Alex Muralha, rapaz. O goleirão que está fazendo aí um belo Campeonato Brasileiro. E se continuar com essa média, eu acredito que vai estar na seleção do campeonato. Está fazendo um grande papel o Alex Muralha, goleiro do Figueirense. Mas ontem a equipe dele, o problema é que a equipe dele não ajuda, né, gente? A equipe dele, ele jogando em casa, tal, aquela coisa toda, empolgação, torcida, não foi suficiente para o Figueirense vencer o Atlético Paranaense, não. Vamos ver os gols, vamos lá. O jogo foi realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O primeiro gol da partida marcado por Walter, 41 minutos do primeiro tempo. 3 minutos depois, o Figueirense chegou ao empate. Depois desse pênalti. E o Cleiton foi para a cobrança e empatou o jogo. Final, Figueirense 1, Atlético Paranaense também 1. Pois é, são os gols da primeira divisão do futebol nacional que você está acompanhando aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos dar sequência ao programa. O Atlético Mineiro jogou contra o Avaí. Pois é, rapaz, o Atlético Mineiro jogou contra o Avaí, já havia vencido na rodada anterior o Vasco, no Rio de Janeiro, né? Venceu o Vasco por 2-0, mas tudo bem, venceu o Vasco, né? Mas aí a situação ontem foi diferente. A equipe venceu e convenceu, passou por cima do Avaí e você vai ver os gols aqui no Canal Esportes. Vamos acompanhar. O alagoano Luan, aos 12 minutos do primeiro tempo, fez esse belo gol. A jogada trabalhada pelo lado direito e o gol de letra do Luan. Pois é, rapaz. Belo gol. E o segundo gol do Atlético foi marcado por sempre ele, Leonardo Silva, cruzamento de escanteio, e ele na marca do pênalti, cabeceio para baixo. É a marca desse jogador, né? Faz muitos gols de cabeça o Leonardo Silva do Atlético Mineiro e acabou ajudando a equipe mineira a conquistar essa vitória por 2-0 em cima do Avaí. Vamos dar uma pausa nos gols do Campeonato Brasileiro
Claro, daqui a pouco você vai ver o gol do Vasco. Tenha calma, não é assim não, vamos lá. Vamos trazer uma notícia ainda do futebol que interessa aqui no Globoesporte.com, que traz também a transferência do goleiro Bruno, ex-Flamengo, jogador que está aí cumprindo pena por ter sido acusado aí, responsável pela morte de Elísia Samúdio, né, no qual ele teria um envolvimento. Para lembrar o fato, isso acabou gerando uma gravidez e, estranhamente, a moça sumiu. Ninguém sabe se ela foi assassinada e a mulher sumiu do mapa. A polícia ainda não achou o corpo, então nós não podemos dizer aqui ela foi assassinada, nós não podemos, né? Jornalisticamente eu não posso dizer isso. Bruno é transferido de penitenciária e vai cumprir pena em associação, apesar de que a justiça já considera a Elísia Samúdio como morta, viu? Porque existe um período, né? Aí quando a pessoa não aparece, já considera como morta. Por exemplo, Ulisses Guimarães, um dos grandes nomes da política nacional, sofreu um acidente. Nesse acidente, o helicóptero, o avião, na década de 80, de 90, caiu no mar e até hoje o corpo não foi encontrado. Até hoje. Então, já é considerado como morto. Entendeu? Condenado a 22 anos pela morte de Elísia Samúdio, o goleiro fica sob guarda de entidade de recuperação. Segundo advogado, ele não pensa em voltar ao futebol. Acho que já passou o tempo do Bruno, né? Perdeu muito tempo, para poder se recuperar ia ser difícil. E outra coisa, o futebol nesse aspecto aí é muito ingrato. O Bruno voltando hoje para o futebol, ele poderia sofrer várias retaliações. Apesar da ideia de país livre que nós temos, ou nós não somos preconceituosos, o preconceito existe. E se o Bruno hoje, por exemplo, ficasse com a sua pena livre, né, tivesse a condição de ser libertado e devolvido ao convívio da sociedade, eu desafio que um clube grande do futebol brasileiro pudesse contratá-lo. Você tem dúvida disso, Fábio? Você acha que algum clube grande contrataria o Bruno mesmo depois do envolvimento dele? Eu acho difícil. Quase que impossível. O goleiro Bruno foi transferido do complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, para o Centro de Reintegração Social da Associação de Proteção e Assistência do Condenado, de Santa Luzia. Ele deixou a unidade prisional ontem. A transferência aconteceu por determinação judicial e foi autorizada pela juíza da comarca de Santa Luzia, Arlete Aparecida da Silva Coura. A APAC é uma entidade civil sem fins lucrativos, dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade, sendo uma alternativa ao modelo prisional tradicional. O novo advogado de Bruno, o Irmar Ferreira Campos, informou que o objetivo da transferência é deixar o goleiro mais próximo da família que mora em Santa Luzia. A unidade prisional também permite que o preso trabalhe. No entanto, segundo o defensor, a mudança não significa progressão de pena e Bruno continua no regime fechado, sem poder deixar a prisão. Campos explicou ainda que o jogador vai trabalhar na APAC, mas a atividade ainda não foi decidida. Segundo o advogado, o goleiro não pensa em voltar ao futebol. Então, está encerrado aí o assunto. O que vai ficar para o Bruno e para os atletas do Flamengo, ele que já jogou no Atlético Mineiro também, mas viveu as maiores glórias da carreira como jogador profissional, até ter sido surpreendentemente citado como um dos responsáveis pela morte de Elísia Samúdio, né? Viveu no Flamengo, os melhores momentos dele. E era um baita de um goleiro, né? Mas infelizmente o caso acabou ganhando toda essa repercussão e essa polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. Ainda falando de futebol, Riquelme pediu em emissora de televisão um jogador que atua aqui no Brasil com a camisa do Boca Juniors. Quem é esse atleta? Vamos dar uma olhadinha então aqui. Quem é esse jogador que foi pedido? Vamos ver. Riquelme pede e TV Argentina veste Guerreiro do Flamengo com a camisa do Boca. Seria um prenúncio de uma transferência? Será? Olha que a Inter de Milão tentou tirar o Guerreiro, né? Agora do Flamengo, né? Tentou tirar, né? Olha só, para você ver o peso que é esse atleta que o Flamengo conseguiu contratar. Todos os clubes aí, as maiores potências do continente interessadas, clubes de ponta também, com propósitos ambiciosos no futebol europeu, querendo contratá-lo. Então, o Flamengo fez uma baita de uma contratação, tirando esse jogador do Corinthians, viu?
Ao elogiar a seleção peruana e o técnico argentino Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, o ex-jogador Riquelme disse ontem em um evento para homenagear sua carreira na Universidade Metropolitana de Educação e Trabalho que gostaria de ver Guerreiro, atacante do Flamengo, defendendo o Boca Juniors. O ídolo chinês parou de... Não é chinês não, viu? É Schneiser, como diz aqui, né? Ou Schneiser no português, né? Mas é Schneiser, que é, na verdade, a maneira carinhosa onde é tratado o Boca Juniors por sua torcida, né? Então, o ídolo Schneiser parou de defender seu time do coração neste ano. Depois de duas passagens vitoriosas entre 96 e 2002 e 2008 e 2014, sendo tricampeão da Taça Libertadores, entre outros títulos. Dito e feito, pelo menos hipoteticamente. Pouco depois, a rede de televisão Gol Latino-Americana fez a montagem de como seria o camisa 9 rubro-negro vestindo as cores azul e amarelo. Ficou bem? É a pergunta. Então, tá aí. Você tira suas conclusões. O torcedor do Flamengo acho que não gostou muito não dessa ideia não, né? Mas o Guerreiro é um jogador que o Flamengo fez uma contratação e pode render ainda para o clube no aspecto financeiro e também no desempenho desse atleta em campo, bons resultados daqui para frente. E para que a gente possa deixar claro o aspecto mesmo da notícia aqui no Canal Esportes, antes de chamarmos mais um rápido intervalo, vamos colocar então o gol de Leandrão. Vitória do Vasco ontem em cima da Ponte Preta. Para nossa alegria, como diz o meu amigo Felipe Ferreira, para nossa alegria, gol do Leandrão. Vamos ver. Ah, meu Deus do céu. A jogada trabalhada, o Riascos tocou para trás. O Andrezinho deixou e o Leandrão. Tá vendo, Vinícius, como é que ganha? Faça igual o Vasco. Ganhe um jogo, pelo menos. Vasco 1-0 em cima da Ponte Preta. Foi o resultado. O Vasco, depois de várias rodadas sem vencer, conseguiu apenas a 4ª vitória, né, do Vasco, né, rapaz? No Brasileiro. 24 rodadas, o Vasco só venceu 4. O Vasco só venceu 4. Avaí, em São Januário, com o gol do Emanuel Biancucci. Flamengo, gol do Riascos. Fluminense, 2-1, com aquele gol de fora da área de John Clay, que já não está nem mais no Vasco, e esse gol do Leandrão. Rapaz, pois é. É uma campanha ridícula essa do Vasco, né? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Temos mais gols, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois da nossa alegria, vem a nossa tristeza para meu querido Fábio Salsicha. Pois é, rapaz, o meu querido Fábio Salsicha, aqui, torcedor do Palmeiras, assumido, né? Veio do interior da Bahia, né? Para torcer pro Palmeiras e tal. Aquela coisa, né? Vai para Libertadores, aquela conversa bonita e tal. Nada disso aconteceu. Vamos botar então aí esse resultado, já que o Internacional é um time que, jogando em casa, vem se tornando um time difícil de ser vencido, né? Já tinha goleado o Vasco por 6-1. Ontem venceu o Palmeiras, com jogo de expulsões. Vamos ver os gols. Os gols não, o gol, né? O gol da vitória foi marcado por Newton, que mais tarde seria expulso da partida. 1-0. E olha que o Fernando Praz fez cada defesa, meu amigo, ontem, sinceramente, viu? 1-0 Internacional, resultado final. Bom, encerramos os 7 jogos, né, Felipe Ferreira? Dos gols aí desta Série A do Campeonato Brasileiro. Nós não tivemos ontem nenhum 0-0. E vamos colocar então, para que a gente possa encerrar esse bloco aqui do Canal Esportes, a classificação de momento da primeira divisão do futebol nacional, depois desses 24 jogos disputados aí por todas as equipes. A classificação de momento da primeira divisão do futebol nacional tem o Corinthians como líder. Olha só, o Corinthians segue na frente, mas agora com a margem menor em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. O Corinthians tem 51 pontos. Em segundo, o Atlético com 48. Em terceiro, o Grêmio com 45. Em quarto, o São Paulo, 38. O Atlético Paranaense, rapaz, quinto colocado com 38 pontos. Brincadeira, né? O Santos, meu Santos, minha terceira opção, está na 6ª colocação com 37. Agora, só é minha terceira opção, só digo isso quando ganha, viu? Porque quando perde, eu fico na minha aqui. O Flamengo é o 7º com 35. O Flamengo que joga hoje, né? Pode entrar no G4. Olha só o Flamengo, né, rapaz? Que arrancada, né? É isso que precisa ser enaltecido. O Flamengo que estava na zona de... chegou a beirar a zona de rebaixamento. Hoje já é o 7º colocado e já de olho na vaga da Libertadores, viu? Em oitavo, o Palmeiras tem 35 pontos. Em nono, o Fluminense com 34.
34, em 10º o Internacional com 34. O Sport é o 11º, tem 33. Em 12º a Chapecoense com 29. Em 13º o Cruzeiro com 28. Em 14º a Ponte Preta com 28. Em 15º o Figueirense com 27. Em 16º o Curitiba, 27 pontos. A zona de rebaixamento, hoje tem o Goiás, 17º com 25 pontos, em 18º o Avaí com 23, em 19º o Joinville com 21 e o Vasco é o lanterna com 16 pontos. Não mudou muito o quadro do Vasco da Gama, apenas o aspecto moral da equipe, né? Essa vitória fora de casa contra a Ponte Preta, mas falar que o Vasco teve mudanças consideráveis na tabela só fez diminuir a vantagem de 2 pontos da primeira equipe que estava fora da zona de rebaixamento, que é o Curitiba. O Vasco agora tem 11 pontos, né, atrás do Curitiba, ainda é uma margem enorme, porque o Vasco precisa tirar dos adversários para poder permanecer. Ainda continua com o pensamento, o Vasco já caiu. Acho que o Vasco já caiu, mesmo com a vitória, acho que o Vasco já caiu. Vamos fazer o seguinte, vamos a mais um rápido intervalo. No último bloco do Canal Esportes, nós vamos trazer as manchetes da Gazeta e repercutir as notícias, como a preparação do CRB para enfrentar o ABC na próxima rodada da Série B. O Coruripe, que também já está classificado na Série D, mas tem ainda desafios a cumprir nesta primeira fase da competição. E o Asa, que está cada vez mais próximo de confirmar a sua classificação para a segunda fase da Série C. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, logo após o intervalo. Voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Nesse último bloco do programa nós vamos continuar trazendo notícias de outras modalidades esportivas, mas vamos também nos aprofundarmos na questão de preparação dos nossos clubes que representam, claro, o estado de Alagoas em competições nacionais ainda no finalzinho desta temporada, né? A Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, com CRB, com Asa e com Coruripe, respectivamente. Além, claro, do CSA, que daqui a pouco vai ser
assunto aqui no Canal Esportes. Mas antes de falarmos dos nossos clubes, vamos repercutir aqui ainda os detalhes a respeito dos atletas do UFC, que sofrem bastante depois do processo de lutas, e tem atleta brasileiro que já está se recuperando, né, de um processo pós-operatório, já vive processo de recuperação. Vamos ver. Eu estou falando de Shogun, que operou o ombro e quer voltar. Novo em folha em 2016. Ex-campeão do peso meio pesado do Ultimate afirma através de suas redes sociais que procedimento cirúrgico realizado no último domingo em São Paulo foi bem sucedido. Maurício Shogun operou o ombro direito no último domingo em São Paulo. A notícia foi divulgada pelo próprio lutador do UFC em sua conta no Facebook. Na postagem, o ex-campeão do Ultimate declara que espera retornar 100% em 2016. Aí a foto do Shogun, ainda no leito, né, do hospital, em processo de recuperação no ombro, onde pretende voltar aí em grande estilo na próxima temporada. Quero tranquilizar todo mundo, postei no meu Instagram ontem e estou postando aqui também. Operei meu ombro direito no último domingo em São Paulo com o meu ortopedista, o Dr. Daniel Delaquilha. E ocorreu tudo bem. Já fiz a consulta de retorno na próxima terça-feira e estamos cuidando da recuperação para voltar com tudo, novo em folha, no começo do ano que vem. Depois de amargar 2 derrotas seguidas, Shogun voltou ao octógono em agosto, no UFC Rio. Ele reencontrou o caminho das vitórias ao superar Rogério Minotouro por pontos, em confronto que reeditou uma luta histórica sediada na época pelo extinto Pride. Faber diz que Caraway não quis enfrentá-lo. Uriah Faber revelou ontem, né, que Brian Caraway, conhecido também por ser namorado de Miesha Tate, outra lutadora do UFC, recusou enfrentá-lo. O California Kid disse em entrevista ao programa UFC Tonight não ter explicações para a negativa do compatriota em encorajá-lo no octógono. Aí. Isso é duelo e rivalidade entre os astros. Ainda tem outras curtas aqui no UFC. Astros do UFC participam de congresso no Rio de Janeiro, sem aparecer para a mídia desde o último julgamento que determinou sua suspensão por 1 ano por ter sido flagrado em exames antidoping. Anderson Silva vai dar as caras no Rio Sports Earth, congresso médico comandado por Márcio Taniur, que será realizado nos dias 17 e 18 de outubro no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ex-campeão dos pesos médios do Ultimate vai dar um seminário prático de defesa pessoal. Além do seminário de Anderson, o evento também terá uma mesa redonda com a participação de Rodrigo Minotauro, Júnior Cigano, José Aldo, Rafael Feijão e Acelino Popó Freitas. Pois é, evento envolvendo os grandes lutadores do UFC e pessoas com representação também no esporte nacional, como Acelino Popó Freitas, que representou muito bem o Brasil no boxe, principalmente no finalzinho da década de 90, onde tinha um apoio maciço da TV Globo, né, na Rede Globo de televisão. Vamos dar uma passada agora nas notícias e nas manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade é o compromisso que a Gazeta tem com você de terça a domingo, em colocar em sua página no material impresso as principais notícias, seja do esporte, mas as notícias também de interesse da população alagoana. Vamos dar uma olhadinha então nesse material aqui da Gazeta, que destaca: CSA, definição de técnico é adiada. Treinador pediu alto e direção azulina vai analisar propostas, devendo dar uma resposta ainda hoje. Oliveira Cariné se reuniu ontem com o presidente Rafael Tenório e com o conselheiro João Feijó no Recife. E partes não chegaram a acordo. Olha, depois do CSA ter confirmado aí o desejo em ter Oliveira Cariné, esse daqui da foto, né, de destaque, como seu comandante para 2016... A reunião ontem não teve, pelo menos, o desfecho que todos nós aguardávamos, que era, enfim, a batida de martelo e a oficialização do retorno do Oliveira Cariné para o comando técnico do CSA. Isso não aconteceu. A informação que nós recebemos é de que o Cariné tinha pedido um valor, ou pediu um valor muito alto para poder acertar com o CSA esse retorno. Aí eu fico assim pensando, poxa, o CSA demonstrou interesse, o Cariné disse que queria voltar, mas na hora do acerto, o entendimento não aconteceu, os valores. Me parece que o Cariné, isso é uma condição que eu vi já na base dos bastidores, não é a notícia oficial, mas o Cariné queria um adiantamento de uma parte desse salário, que seria dividido em 2 partes, obviamente, né, o valor de repasse,
uma até dezembro, o salário adiantado, e outra em 2016, a partir do mês de janeiro, seria reajustado. E me parece que o Canindé tinha feito uma exigência de querer uma antecipação desses recursos para poder ter a garantia de uma continuidade de um trabalho. E o CSA não tinha ainda, não dispõe desse recurso. Então, isso acabou gerando um impasse que, pelo menos nesta quinta-feira, pode ser resolvido. Na parte superior da Gazeta, é especulado como possível reforço do CSA para a temporada de 2016, o meio-campista Eninho acertou com o Ceará. Pois é, o Eninho vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Titular do Coruripe nos últimos jogos na Série D, o goleiro Jefferson surpreendeu e pediu dispensa do clube ontem. Pois é, rapaz, o goleiro Jefferson pediu para sair do Coruripe, sendo titular da equipe nos últimos jogos da competição, né, rapaz? O Coruripe que faz um belo papel na Série D do Brasileiro e fica agora sem o seu goleiro titular. Tocha passará por 6 cidades aqui em Alagoas. A tocha olímpica passará em Alagoas pelas cidades de Arapiraca, São Sebastião, União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Murici e Maceió. A definição ocorreu após uma reunião ontem no Palácio República dos Palmares do governo de Alagoas, em parceria com o governo federal, para a organização do revezamento da tocha olímpica em 2016, com os prefeitos das cidades que receberão o maior símbolo dos Jogos Olímpicos. A reunião foi coordenada pela secretária de Relações Institucionais da Presidência da República, por meio da subchefia de Assuntos Federativos e dos Ministérios do Esporte, Turismo, Justiça, Defesa e Secretaria-Geral. Então tá aí, todos esses municípios receberão, vou repetir aqui, viu? Arapiraca, São Sebastião, União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Murici e Maceió. Então, esses são os destinos aí que a tocha olímpica passará para divulgar os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Volante Olívio está 100% recuperado. O CRB faz treino final em Maceió na manhã de hoje. Pois é, o treino antes da partida contra o ABC. O CRB joga no final de semana. Seleção está praticamente formada. Está aqui também como destaque na Gazeta. Lista para jogos contra Chile e Venezuela em outubro sai no próximo dia 17. Del Nero não vai à reunião. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não viajará à Suíça daqui a 2 semanas para a reunião do Comitê Executivo da FIFA. A Conmebol já pensa em tirá-lo do cargo. Ou seja, o Del Nero está com medo de ser preso. Não é? Está na cara. Não tem comparecido a reuniões fora do Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil ele tem proteção. Lá fora não. Os caras só estão esperando ele chegar por lá para poder meter as algemas, meu irmão, nele. Essa é a realidade. E aí a Conmebol já pensa em tirá-la do cargo pelo número de ausências em eventos importantes. Lionel Messi nega deixar a seleção e aponta dificuldades nas eliminatórias. Isso é na Argentina. Argentina e México acabaram empatando, né, um amistoso com um gol marcado por Messi aos 44 minutos do segundo tempo. A Argentina empatou com o México 2-2 no início da madrugada de ontem, amistoso em Dallas, nos Estados Unidos. Brasil do Dunga aí já praticamente definido, né? Tem convocação no próximo dia 17, mas o Dunga já tem uma ideia de onde vai partir daqui para frente. A alagoana Marta é convocada para enfrentar a França, está aqui na Gazeta. A alagoana não foi ao Pan-Americano e agora defenderá o Brasil no próximo dia 19. O técnico Vadão anunciou ontem, aliás, na última terça-feira, a lista de convocadas para o amistoso da Seleção Brasileira Feminina de Futebol contra a França. A principal novidade é o retorno da alagoana Marta, que havia ficado fora do Pan-Americano e agora defenderá o país no jogo do próximo dia 19 em La Havre. Marta ficou de fora dos Jogos de Toronto porque não foi liberada pela sua equipe, o Rosengard, da Suécia. As convocadas, as goleiras Bárbara e Luciana, as zagueiras Mônica e Rafaele, as laterais Tamires, Fabiana, Rilane e Poliana. Meio-campistas Thaísa, Andressinha, do Houston Dash, Bia, do Hyundai Steelhead Angels. Formiga e Maurine, as atacantes Andressa Alves, do Montpellier, Cristiane, do PSG, Darlene, Marta, do Rosengard e Raquel, além de Gabi Zanotti e Érica, que também pertence a Érica ao PSG. Esses que eu citei, os clubes dessas atletas, é porque são as jogadoras empregadas.
As demais que eu não citei só tem vínculo com a CBF. Mesmo assim, é vínculo através de convocação e não por salário fixo. Rio 2016, Exército coordenará Centro de Combate ao Terrorismo. Grupo reunirá 1.549 militares, exatamente, que serão divididos em 5 unidades na cidade. As Forças Armadas manteram centros de combate ao terrorismo durante os Jogos de 2016. O grupo reunirá 1.549 militares que serão divididos em 5 unidades, ou seja, militares na rua para poder garantir a proteção e intensificar o combate ao terrorismo no próximo ano nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Para a gente fechar o canal Esportes, vamos trazer os jogos de amanhã da Série B do Campeonato Brasileiro, já para você colocar a sua agenda, né? Como é que vai ser justamente essa distribuição dos jogos de sexta e de sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 25 da competição, né? Rodada de número 25. Que tem jogos previstos já para amanhã. Vamos colocar aqui para você esses jogos, né? Teremos na sexta-feira esses confrontos aqui. Vamos colocar na tela então, vamos ver. O Bahia joga contra o Bragantino às 7 da noite, Paraná e Paysandu às 8h30, Oeste e Boa Esporte às 8h30 e Mojimirim enfrenta o Botafogo às 9h30 da noite. No sábado, às 4h30 da tarde, o Atlético Goianiense joga contra o Vitória, América Mineiro joga contra o Náutico, Sampaio Correia e Ceará, Santa Cruz e Luverdense, ABC e CRB. Às 9 da noite, o Macaé joga contra o Criciúma, fechando essa rodada de número 25 da competição. A classificação de momento da Série B, depois dos jogos realizados na última terça-feira, coloca o Botafogo como líder, tem 45 pontos. Em segundo, o Paysandu com 43. Em terceiro, o Vitória com 41. O Bahia é o quarto, 41 pontos. Em quinto, o Sampaio Correia com 39. Em sexto, o América Mineiro com 38. Em sétimo, o Bragantino com 37. O Náutico é o oitavo com 36. Em nono, o Santa Cruz com 35 pontos. Na 10ª colocação, o Paraná com 32. Em 11º, o Luverdense com 32 pontos. O Criciúma é o 12º também com 32. Em 13º, o CRB com 29. O Macaé é o 14º com 28 pontos. Em 15º, o Oeste, 28 pontos. Em 16º, o Atlético Goianiense com 28 pontos. A zona de rebaixamento tem Ceará com 24, 17º. Em 18º, o Boa Esporte com 23. Em 19º, o Mojimirim com 22. E o Lanterna continua sendo o ABC com apenas 21 pontos. Assim nós vamos encerrando o canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. E nós teremos um novo encontro amanhã para deixar você atualizado com as últimas notícias do esporte. Tchau, tchau.